André entrava com uma tocha. Na verdade era um cabo de vassoura, podre, uma coisa assim, com um lençol amarrado na ponta, era um negócio super tosco, assim. Na hora que eu vou chegando em cima da bateria do Cássio, a ponta da tocha se desfaz e cai em cima da caixa dele. O Cássio, desesperado, vê aquilo e dá uma baquetada pra cima, aquele chumaço incandescente sai voando. A ideia não podia ter sido pior, porque o negócio começou a pegar fogo no teatro. Fala, seus mal diagramados Bezzi! Hoje estamos aqui com um cara que é seu amigo, mas também é escritor, é integrante do Viper, jornalista e o que mais, Felipe? Fala aí, vai, suas credenciais. Sei lá. E aí, Felipe? Tudo bem? Meu amigo foi a pior coisa que você podia ter falado a respeito dele. É que Conhecido, meu amigo. conhecido. Não Conhecido. queima o filme do cara, bicho. Felipe Machado, é o terceiro Felipe que a gente traz no canal em menos de um mês. Teve Felipe Torres, Felipe Vilicic e agora Felipe Machado. E o melhor a gente deixou pro primeiro, que foi o primeiro Felipe, o mais legal, É um nome bem comum. O Felipe eu trabalhei, a gente se conhece há uns 20 anos já, né, Bastante, Felipe? bastante. E assim, eu conheci o Felipe antes do Viper porque eu recebi aquela fitinha demo que vocês lançaram em 86. 86. Recebeu como? Tipo um spam, assim, eles Não, saíram espalhando. uma amiga irmã do amigo meu me deu falou, vocês que gostam de metal aí, ó, tem essa banda aqui. Eu falei, caralho, tá se fazendo isso no Brasil, né? Grande Pete Passarel, que era o gênio da banda. Exatamente. Felipe, né? Eu e o Ives, a gente só completava ali. O Pete que era o genial mesmo. A gente vai falar um pouco de André também aqui, que a gente ficou devendo. Muita gente pediu, Felipe, assim, fala do André Matos, o que aconteceu? E é legal que agora a gente trouxe o Felipe numa hora que ele tá lançando o livro dele, do Palavra de Homem, que eu vi acontecer ali no JT. Acho que eu li logo no começo eu peguei, né? Esse livro, ele é baseado no... É uma seleção das crônicas que foram publicadas no JT e também no Diário de São Paulo, algumas outras revistas. Bom, mas lembra que era a revista feminina, né? Então tinha toda a contracapa, tinha um texto. E daí falaram assim, você não quer escrever? Eu falei assim, tenho certeza que eu vou escrever. E daí acabei desenvolvendo essa observação sobre relacionamento, sobre assuntos que não era muito nossa praia, né? Eu escrevia de música, escrevia de cinema, de literatura, enfim, nunca tinha escrito sobre relacionamentos. E daí, quando teve essa oportunidade, eu comecei a prestar atenção e observar mais essa coisa do dia a dia. Continuei sem entender porra nenhuma. Até hoje. Você fala sobre relacionamentos, mas a gente tava até brincando aqui. Pô, Felipe, mas falando sobre relacionamento, mas é casa de ferreira, espeto de pau, né, cara? Todo mundo, né? Todo mundo. Não, exatamente. Mas é até como se fosse um divã, né, também, pra você tentar se entender, Sim. Eu até brinco aqui que eu, tipo assim, depois de 8 anos, sei lá, escrevendo sobre relacionamento toda semana, eu continuo sabendo a mesma coisa que eu sabia no começo. Nada. Porque assim, na verdade, quem sabe alguma coisa de amor, de relacionamento? Quem sabe alguma coisa? De ninguém. Pode ser o melhor psicólogo do mundo, o cara pode te analisar, o cara pode ter teorias, mas as pessoas são tão únicas que é difícil você reproduzir esses modelos de comportamento entre outras pessoas. A única coisa que eu consegui fazer é realmente observar. Então, observar coisas que acontecem, coisas que dão certo, coisas que dão errado e tentar refletir sobre isso. Os textos são textos legais, sobre assuntos que as pessoas conversam, família. E relacionados a você também, né? Tem muita coisa assim, claro, a partir do meu ponto de vista. Então, assim, é uma coisa bem... eu errei na vida, erro, acerto, como todo mundo. Então, como eu sou uma pessoa exatamente igual a todo mundo, a minha reflexão também passa a ser uma reflexão universal nesse sentido. Bonito isso, hein, Felipe? Desculpa, eu treinei em casa pra vir pra cá, porque não queria ser tão zoado. Então eu treinei em casa. Se você ficar, imagina assim, toda semana tem que escrever um texto, toda semana. Você começa a prestar atenção naquele assunto com muito mais frequência, muito mais intensidade. E as reflexões são essas. Eu tive mais, assim, se juntar, eu tenho mais de 400 textos, porque foram mais de 8, 9 anos. Fez no Diário toda de São semana. Paulo também. Diário de São Paulo, depois o blog, né? O blog continua no R7. Então, Caralho, a gente trabalhou no JT juntos, no Diário de São Paulo e no R7. Por que você não veio morar aqui comigo, cara? Vamos casar. A palavra de homem, não sei se você percebeu. Homem desconstruído, vem morar aí. Não, eu tava no programa Mara Maravilha, falou assim, tem que ser que nem o Pepeu Gomes, ser um homem feminino, uma coisa assim. Falei, não, eu sou mais da moda antiga. A Mara, cara, eu vi você com a Mara Maravilha num programa da Kiss. Era o Banksy Kiss? Muito legal, era um programa do Rock Reclame, um programa que fala de publicidade e tal. Muito legal o programa. Tava a Mara, a Mara, né? Com a Mara Maravilha, foi ótimo. E tem a Natália também, a Natália Rodrigues também. Você que era fofocalizando, mano. Não, é porque o programa da Mara foi focalizando.
viralizando hoje em dia. Eu não sei. né? Não, Por que a Mara foi parar na Kiss FM, cara? Porque eles juntam sempre esse programa, um artista com uma pessoa do mundo publicitário. Daí, como eles são meus amigos, eu falei assim, ó, tô lançando o livro. Então vem aí que você aparece. Aí eu falei, tá bom. Mas tá bom, grande formação de programa, né? Na verdade, Kiss e a legal. Mara eu acho bom, cara. Porque a Mara também era mais rock and roll das apresentadoras, Sim. né? Muito mais do que a Angélica, do que a Xuxa, do que a Pati Beijo. Que vocês lembram dessa? Bate beijo não. Mas eu lembro que a gente fez um programa muito engraçado. Jaqueline Petkovic era do metal. A Jaqueline era, né? Era. Raquel Sherazade também. Mas né? a Angélica... Mas aí né, não era programa infantil. Não, né? muito Mas a Angélica teve diferente. uma vez num programa livre, num programa do Serginho Grossman, que daí perguntaram pra Angélica quem que é um homem bonito. Ela falou assim, Felipe Machado. Ah, mentira! Mentira! Você pode até ter ido na Angélica, eu imagino. Na Angélica a gente não foi, sabe? A gente foi Não, na Angélica eu não lembro. Acho que a gente foi na Angélica, mas a gente foi num programa que era uma que chamava Mariana. Sim, Mariana, Ah, lembra? sim, lembro, pô. coxuda. Era tipo série D das apresentadoras. Mas né? teve uma outra loira que a gente foi no programa muito legal, Hebe Camargo. Ah, sim. Aí sim. A gente sim. foi no programa da Hebe, a gente fez algumas vezes, porque a Hebe era amiga da minha mãe, né? Aham. E o Viper tava meio famoso, assim, na época. E daí era muito engraçado, porque o Pete andava com um chapéu, que era assim, era um chapéu muito nojento. Era um chapéu que caía na sarjeta. Não é igual do Ives agora, aquele chapéu que ele usa no capô. Não, era mais ou menos. Não, era pior. E daí o chapéu caía na sarjeta, não sei o que e tal. A gente foi tocar na Hebe e tal, o Pete tava com o chapéu. Daí no final do chapéu, ele pegou o chapéu e pôs na cabeça da Hebe. Eu falei assim, puta Hebe, coitada da Hebe, meu, vai pegar quantas doenças aqui. Felipe, me conta então, você vai fazer o lançamento hoje, você não vai poder ir porque é hoje, o dia que a gente tá gravando. aqui, já foi. É. Mas o Felipe pode ser encontrado agora. O que você tá fazendo? Você falou que tá muito ocupado. Não, eu Tem tenho- principalmente o lance agora desse... É uma homenagem ao André Matos, é um tributo. O que é esse show? O Viper tava meio parado, a gente chegou a tocar no Viper Day, a gente faz aquele show todo ano. E daí aconteceu do André morrer, né, meu? Que foi um negócio assim que pegou todo mundo, putz, foi muito ruim, muito pesado pra todo mundo. E daí isso, cara, teve uma energia, assim, principalmente dos fãs, a quantidade de mensagem que eu recebi, olha, vocês têm que fazer alguma coisa e tal. A gente também. E a gente se juntou, e imagina então, né? Imagina a sim, gente, assim, imagina. eu, o Ives e o Pete, que a gente começou tudo isso lá atrás. Vocês conhecem desde os 12. O André O André era mais novo, né? O André era porque a gente era uma meio escadinha, assim. O André tinha 13, eu 14, o Ives 15 e o Pete 16. E meu irmão 11. Eu tinha 14 e meu irmão 11. A gente era a turma do prédio, né? A gente morava tudo no mesmo prédio e o André morava no prédio ao lado. Então a gente era amigo de jogar bola, de jogar futebol, de fazer clube de animais. Sabe aquela coisa de criança? Montar a casinha, ficar brincando. E daí a gente começou a tocar e a gente tocava violão e tal, e o André tocava piano, ele não cantava. E daí... Um dia, assim, a gente foi ver, ele começou tipo, o cara toca piano legal, e daí ele começou a deixar o cabelo crescer, ficou igual o Bruce Dixon, e a gente ia com o pai dele no centro, lá na galeria na galeria não, né? Era mais na Woodstock, né? Sim, na época. Na época era mais Woodstock, depois começou a galeria. E, aliás, tinha a galeria, mas não era tão metal, né? Era mais rock and roll. Os caras falando da época que São Paulo foi fundada, né? Mais ou menos. Isso foi Pra 90, mim quer já ver? Isso sempre foi... existiu a Galeria do 80. Rock. Não, existia, mas isso foi 84, mais ou menos. Daí Nasci o André em começou... 85, hein? Pra vocês verem Você que vê, realmente eu sou Daí o mais André novo. começou a comprar bracelete, cinto, camisa do Iron Maiden, pintou o cabelo de louro. Ele falou, pô, esse cara, meu, legal, cara é né? cool, né? Vamos chamar o cara pra entrar na banda, pô. Ele ainda parece o Bruce Dixon. Então, assim, ele nem cantava quando ele entrou no Viper, ele ainda tava começando a cantar. E ele entrou no Viper no dia 3 de janeiro de 85. E daí... Rock in Rio, hein? Foi na época... Não, então, daí a gente começou a fazer as músicas e tal, e no dia 8 de abril foi o primeiro show do Viper com o André. A gente tinha tocado já uma vez com o Pete cantando num festival do Rio Branco e um no Sion. Daí o André... Enfim, tudo isso pra dizer que a gente era amigo realmente de muito, muito antigo. Pintou uma possibilidade de fazer um show, eu dei o nome de The Maestro, que a gente foi convidado pra juntar. Daí juntaria o Luiz Mariucci, o Ricardo Confessori, porque o Guilherme tava viajando, Guilherme Martins, da Terra do Viper, e o Fábio Ribeiro, no vocal, né? E no vocal o Leandro Cassolo. Então a gente montou esse show. Daí ao mesmo tempo, o Paulo Barum, empresário do Angra, e o Rafael Bittencourt me convidaram pra tocar no show Angra and Friends, no dia do rock. No centro. Então, um seria no dia 13 de julho e outro no dia 14 de julho. E daí esses dois shows pertinho foram, super emocionantes, né? A gente tocou lá, eu toquei Carry On do Angra, eu nunca imaginei que não isso. Melhor música do André Matos, sabia hein? nem- Da eu não- história do André Matos. Eu não sabia nem se eu saberia tocar essa música, porque o sensacional. Angra é mais complicado. E daí tocamos umas do Xamã e do Viper, Living for the Night. E daí, meu, foi um negócio assim, bem intenso, bem emocionante. E
E daí pintou, eu sentei com o Paulo Barão e falei assim, Paulo, eu queria voltar com o Viper, pô, queria fazer alguns shows. Não precisa ser necessariamente homenagem ao André, embora claro que sempre vai ser, porque, pô, perdemos o nosso cara mais, né, o cara que a gente amava, né? E daí o Paulo, beleza, tá, mas por que a gente não faz, assim, 2 baterias? Tá? Ele começou já a viajar, a gente começou, puta, então vamos chamar todo mundo. Começou uma viagem, daí falou assim, vamos. Daí chamamos todo mundo, contamos a ideia, todo mundo gostou, e nasceu essa turnê que chama Celebration. E não é uma turnê em homenagem ao André, quer dizer, ela é uma turnê do Viper com convidados, mas é claro que ela vai acabar sendo uma homenagem ao André, a vida do André, né? Você pensar sempre todos os shows que o Queen fez depois da morte do Fred Mercury, é meio uma celebração da vida do Fred Mercury também, né? E eu acho que assim, eu acho que uma coisa que impressionou bastante foi o Leandro Cassoilo, porque, poxa, ele entrou num show no dia do rock, na Praça da República, 20 mil pessoas, pra cantar músicas do Angra, do Xamã e do Viper, e o cara entrou e cantou, porque não basta só você conseguir cantar... Tem a técnica. Então, tecnicamente o cara conseguiu cantar aquelas músicas que são impossíveis, ninguém canta aquilo, né? Ele tocou. Também. Então eu falei assim, poxa, o Leandro foi muito bem, então, cara, foi muito legal, e daí teve essa ideia, então agora vão ter esses shows aí, Celebration Tour no Brasil. Fala da música aqui também, Felipe? Não. Tem umas citações aí, pelo que eu li. Sim, um pouco, não. Falando ali de Marvin Gaye, falando de trilhas, falando, contextualizando música com relacionamento. Isso é engraçado porque assim, eu tava no outro dia em Buenos Aires, né, e eu fui até lançar fiz uma tarde de autógrafos de um outro livro, né, um livro até que é infantil. E daí tinha um cara que era meio roqueiro, eu tava com os filhos, e o cara falou assim, mas você não é esse Felipe Del Viper? E eu falei, pô, o cara me reconheceu aqui. O cara falou, mas como é que você é um escritor também? E eu achei engraçado porque eu falei assim, eu não sabia que tinha que ser uma coisa ou outra, então porque a gente acabam sendo as duas coisas. Roqueiro, metaleiro, headbanger, né, que a gente fala, geralmente, a gente já pensa que é meio bobão, geralmente já acho até que não é alfabetizado muitas vezes, né? Mas é engraçado porque esse lado jornalístico, assim, eu tenho, esse é o 6º livro, né? Os livros, claro, sempre tem esse contexto de música e tal, mas assim, são sempre trabalhos que eu considero uma parte diferente de criação. É verdade, não tem nenhum específico. Não tem nenhum livro de música. Na música, eu também não faço, enfim, tem uma citação de realidade. Eu acho que são coisas diferentes, mas são formas de se expressar complementares pra mim. Quando eu fui trabalhar com o Felipe a primeira vez, ali em 2004, eu acho, pra mim é assim, pô, é o cara vocalista do Viper, né? E aí eu me lembro que eu tinha... Guitarrista do Viper. Aí eu tinha uma turma, assim, de amigos, que aí eu sempre ligava pro Felipe pra encher o saco dele cantando Living for the Night. É verdade. Caralho, sempre, geralmente sóbrio, né? Sempre sóbrio. Bêbadaço, Felipe, pra você! E a galera toda se empolgava, assim. A gente até tentou levar o André num desses encontros, mas o André era um cara super reservado, né? Assim, eu conheci pouco ele, entrevistei, fui na casa dele, a gente trocou uma ideia, mas ele era um cara bem... que não gostava do sucesso, não queria saber. Eu acho que ele é engraçado, porque ele considerava, acho que o sucesso não, mas a fama, vamos dizer assim, meio com um efeito colateral da música. O lance dele era a música, cara, era o palco, era ali que ele gostava. Ele ia bastante em casa, a gente fazia bastante, ele e o Ives, principalmente, a gente se encontrava pra tomar cerveja em casa, ficava dando risada, lembrando coisa antiga, assim. Eram noites bem gostosas, assim, senti bastante falta. Mas, Felipe, falando dessa coisa de vaidade, tudo, o Felipe não é um cara vaidoso, imagina. Ele colocou a foto na capa. Não, mas eu vou explicar. É síndrome de Sideman, entendeu? Era sempre o André na frente, agora eu vou aparecer aqui na capa. Não, e é leonino, fez aniversário há pouco tempo, parabéns. Aliás, eu só... Você também agora, né? São 3 leoninos amanhã, né? Meu aniversário ele fez no dia 6. A história da capa dessa foto, na verdade, assim, eu esperei 6 livros pra pôr minha foto na capa. Tem os outros não. Da China. A China não, é só um adesivinho. Mas tem. Mas não é. Isso aqui é o seguinte, me convenceram a colocar. Eu não queria, sabe? Eu sou meio tímido. É que, não sei se vocês já leram todo, mas enfim, eu vou deixar pra vocês. Os textos são tão pessoais que ficaria meio ridículo colocar uma outra coisa na capa. Porque assim, é meio que eu tô meio que contando um pouco o que eu acho das coisas. Então, você fez um livro assim, só pra isso, pra você não, falar na capa. Imagina, eu não quero mostrar muito a capa. Imagina, não tem nada a ver. Tem nada a ver aqui. Mas é que me falaram assim, olha, não dá pra pôr uma foto de outro cara, por exemplo, de uma foto de um símbolo. Porque é você falando o que você acha das coisas. Então, teria que ser uma foto você. Então, eu falei assim, ok, vou pôr minha foto. Então, vocês me convenceram, vai. Não, porque nos anos 90 também, quando o Viper ali fez muito sucesso na MTV, né? Assim, quando a MTV chegou e com o Pete no vocal, né? Não era mais com o André, né?
vocês viajaram a Europa, iam pro Japão, assim. É engraçado, porque as pessoas têm essa imagem do André, claro, tá certo, ele foi o cara mais talentoso em termos de... como músico, né? Embora eu considere que como compositor, eu acho que o Pete ainda foi um compositor de rock melhor, assim, mais legal do que ele. Porque o André não era no Viper um compositor, isso que é engraçado, as pessoas não entendem muito. Como é Mas que... as melodias como é vocais, que... sim. Não, Não? o Pete trazia tudo, pronto. Eu fazia justamente, eu e o Pete, ou o Pete. O André chegava, mas ele fez, no Teatro Afeito, ele fez a música Moonlight, né, que é uma adaptação do Beethoven. Mas ele começou realmente a ser um compositor no Angra, justamente no estilo que realmente o Pete tinha meio que criado, nós tínhamos criado juntos no Viper, né. Mas enfim, as pessoas falam muito dessa fase, mas o Viper foi mais bem sucedido com o Pete, porque o disco que mais vendeu, acho que no exterior, foi o Teatro Afeito, mas no Brasil foi o Evolution. As turnês foram baseadas no Evolution, então foi uma formação que teve bastante destaque, assim, principalmente MTV, Sim. Rádio 89, a gente tocou muito pelo Brasil, as turnês as maiores foram com o Pete, então foi uma formação também que foi legal. São duas bandas, né? Cara, é engraçado porque são duas bandas, é bem mas diferente. O Viper é uma coisa que a gente sempre teve, Meio criticado. Iron Maiden ao contrário, né? A gente tirou o Bruce Dickinson e pôs o Paul Diano. A gente sempre tem um orgulho e ao mesmo tempo um erro, foi assim, a gente mudou muito de disco pra disco. Ao mesmo tempo que eu acho isso uma coisa legal, porque os artistas que eu admiro sempre tiveram a capacidade de realmente de evoluir ou de mudar, né? Você viu YouTube, Beatles, Metallica, bandas que cada disco você fala assim, como é que vai ser o disco dos caras agora? Discos, artistas que se desafiavam, e a gente tinha muito isso, principalmente eu e o Pete. A gente, acabava um disco e a gente falava assim, puta, chega disso, vamos fazer outra coisa completamente diferente. Mas pros fãs, eu acho que é difícil, né? Porque o cara tá assim... O cara ouve o Teatro Afeito. Puta, ama essa banda. Agora evolui. Puta, mas é diferente, né? Como a Rage. Puta, os caras piraram. Disco em português, fudeu. Ainda mais pra quem curte heavy metal, assim, eu queria o Iron sendo Iron Maiden pra sempre. Sim. Esse DC não precisa nem falar, Motorhead também, né? Você também não precisa se esforçar pra ser sempre igual, né? Então, essas bandas eu sempre gostei, assim, de ouvir, mas eu nunca admirei tanto... Não, desculpa, let me rephrase this. Nunca admirei... fala em inglês! Nossa, Luciana Gimenez agora! Essa frase... deixa eu colocar direito. As bandas que se desafiam em termos artísticos são mais interessantes, pra mim. Sim, eu sei que muita gente gosta do AC/DC e quer que ele faça sempre a mesma coisa e beleza. É outro tipo de banda. Mas eu gosto mais das bandas viagem. que falam assim, puta, qual é o passo que eles vão dar além do que eles já fizeram? Pra mim é mais interessante. Então, o Viper fazer isso era natural pra gente, mas eu concordo que, por exemplo, o disco em português foi uma coisa muito louca. Não deveria ter sido chamado Viper. Deveriam ter mudado o nome, colocado projeto, não sei o quê. Isso eu entendo quando as pessoas acham que as bandas às vezes vão longe demais. E você tem sua carreira solo também, né? Tenho. Que vai sair o disco novo agora em português. Em português. Tô Também, sabendo de tudo, exatamente. Claro, também, né? Conversamos quando, né? Ontem, né? Não, exatamente. O Viper tem essa volta e tal. A ideia é até que a gente comece a fazer músicas novas. Vamos ver, vou sentar com o Pete, a gente tem uns projetos. Mas Ives não vai estar. Não, o Ives não, tem a vida no capital, já tá com a vida ganha, tá tranquilo. Sim. Mas essa carreira solo eu gosto muito. Assim, eu fiz esse primeiro disco que chama FM Solo, né? Que foi o primeiro disco, 2015. Que era um disco em inglês, eu ainda tava, né, vendo coisas diferentes e tal. Mas o disco novo vai ser em português e acho que vai ser bem surpreendente. Novamente, é essa coisa, não vai ser igual ao primeiro, tentar fazer uma coisa diferente. E como que foi assim pros fãs verem esse momento em que vocês vão mudando também? Você falou do Viper, mas aí depois tem Pete compondo pro Capital, o Ives indo pro Capital, você lançando solos que não são parecidos com o Viper. Como é que foi pra galera receber essa evolução? Falar, os caras também compõem pop rock, os caras compõem outras coisas. Que muitas vezes o fã de metal ele é meio conservador, né? Ele quer que só faça aquilo que você falou. Sim. A mudança às vezes é meio difícil pro fã de heavy metal. É exatamente isso, né? Quer dizer, algumas pessoas encaram de uma maneira mais legal e outras não aceitam, o Pete né? compôs que o Mundo pro Capital várias músicas, totalmente diferente. Várias músicas do Capital. Depois da Meia-Noite, Seus Olhos. Tem várias músicas que são até singles, né? Que são do Pete, são muito legais. Até são grandes sucessos, né? Com o Capital. Mais ou menos isso, assim. Tem fãs que são mais radicais, que não aceitam, não gostam dessa história e tal. Chama de vendido. Acho que hoje em dia... Acho que nem hoje não tem mais. Acho que até uma certa época... Mas nessa época, nos anos 80... Mas anos 90 ainda tinha. Se fosse anos 80, anos 90... Traidor do movimento. Traidor do metal, né? A Dona Bela, né? Chegando com a machadinha, assim, né? Nem fez com o João Gordo. Era mais radical. Então, assim, eu acho que tem... até porque o mundo tá muito mais misturado, né? Antigamente você tinha as tribos mais, de uma maneira mais, assim, definida, né? Aqui é metal, aqui é punk e tal. Daí começaram as bandas meio, assim, crossover. Daí, sei lá, daí o Red Hot Chili Peppers, você não sabe se é metal, se é pop, se é funk. Daí o Faith No More também você não sabe. Daí começou
começou, né? Daí Nirvana, é metal, não é, mas o metal gosta. O Soundgarden, daí começou a ficar misturado. Eu vejo uma das minhas bandas favoritas, Nine Inch Nails, por exemplo. Eu ouço, você vai no show, tem metal, mas tem gente que é eletrônico. Sim. Daí você fala, pô, mas o Nine Inch Nails é eletrônico. Mas não, mas é metal. Mas, assim, então acho que é uma questão um pouco da atitude. Tem uma fusão, né? Tem uma fusão grande, né? Daí, claro, o Viper sempre vai ser uma banda de heavy metal... Clássico. do público heavy metal, Sim. né? Mas a gente ouve muitas coisas, então assim, a gente nunca escondeu isso. Eu sou um cara veterano, assisti MTV, né? Desde os começos dos anos 90. Uau. E eu lembro que tinha um programa, o Debate MTV, que já foi apresentado pela Astrid, pelo Lobão. Teve uma época que foi o João Gordo. E que você e o Rafael Bittencourt, que era do Angra, que é do Angra, na época, tiveram uma treta ali, né? Ele falou, você não sabe tocar. Aí o João Gordo, não sabe tocar, não sabe tocar. Rolou. Aí, lembro, e agora não vocês vão tocar juntos. É melhor zoeira contra um músico, é isso. Mas você nem sabe tocar direito. É pegar no nervo do cara, né, velho? Na verdade, assim, eu lembro vagamente desse programa, eu até queria, vou até rever pra ver o que aconteceu. Na verdade, era uma discussão assim, bandas que cantam em inglês contra bandas que cantam em português. É porque o Viper tava gravando em português, depois de ter sido a primeira banda... Primeira não, tinha o Carisma, que a gente mas copiava. assim, A primeira banda, que estourou um pouco junto, acho que junto com Sepultura, né, era a mesma época, cantando em inglês. Então a gente começou a cantar em inglês, daí a gente foi fazer em 96 um disco em português. E daí acho que a discussão era essa, e acho que o Rafael era contra, e eu falei, não, mas cada um fazia o que queria. E daí teve essa discussão. Aí foi meio assim, a gente quase brigou, assim, teve uma discussão meio feia mesmo. Mas. Vocês ficaram um tempo sem se falar, né? Então, na verdade, assim, Até com o André também, né? Sim, quando o Viper. Porque assim, o André saiu do Viper depois da turnê do Theatre of Fate, porque ele queria se dedicar à música clássica. Mas quando pintou o convite pra gente gravar o Evolution, o André quis voltar pro Viper. Já tinha anunciado o pitch, eu falei, não dá pra você voltar. Já anunciamos o pitch vocal, agora você volta, parece banda da mãe Joana. Daí ele ficou meio puto e tal, mas enfim, daí ele e o Toninho Pirani montaram o Angra. E daí, assim, ficou uma coisa meio estranha, porque o Viper tava indo pra um lado mais pesado, e o Toninho e o André pegaram os contatos do Viper do Theatre of Fate no Japão, montaram o Angra e lançaram o Angra rapidinho, assim, com os contatos. Então teve essa meio rixa. A gente achou que a gente tinha sido meio traído, meio assim, né, que usaram nossos esquemas pra se lançar, e eles acharam que eles estavam certos. Enfim, deu uma treta de banda, normal. Mas eles foram super bem, lançaram o disco, foi um super sucesso, né? Vocês super bem. A gente também foi bem de outro lado, então acabou que a gente continuou meio que, assim, não se encontrando muito como amigos, mas as bandas continuaram e tal. E daí teve esse episódio, não foi uma nada demais, a gente simplesmente, as bandas seguiram meio caminhos bem diferentes, cada uma do seu jeito, tá? O Angra até, eu acho que acabou sendo mais famoso que o Viper, né? Pelo menos, principalmente no Japão, nessa área, nesse rock mais melódico e tal. E daí teve essa briga, eu não sei, depois a gente ficou um tempo sem se falar, até nos encontramos. Na verdade, a gente já tinha se reencontrado antes, porque eu tava editor no Estadão, na TV Estadão, e o Angra tava lançando um disco novo e eu entrevistei eles. Me ofereceram essa entrevista no Angra, eu falei, não, beleza, não tinha nada contra. Mas agora com essa história do André, aí que realmente o negócio, todo mundo, puta, é um negócio tão sério, né? Tão assim, tão maior do que birrinha de banda. Porra, birrinha de banda, foda-se. E daí a gente se encontrou, ele me convidou pra tocar lá com eles, a gente ia fazer um outro show juntos, daí ele não pôde, acabou não tendo, enfim. Então assim, ficou tudo bem. A gente encontrou o próprio Paulo Barão, que é empresário do Angra, agora vai fazer essa turnê do Viper. O Luiz Mariucci, o Ricardo Confessori, que eram do Angra, vão tocar junto com o Viper. Então assim, virou uma... Se juntar Viper, Angra e Xamã juntos, dá umas 30 pessoas, não dá não, cara? Puta, pior que não, porque tem muitos caras que são que era do mesmo, né? Mas vai ser bem legal. E tá previsto pro final do ano. Vai ser, novembro e dezembro. Estão previstos 10 shows, né? Eu acho que 10 shows no Brasil. Não sei se vai ter alguma coisa na América Latina, mas enfim. A gente vai deixar todos os links na descrição desse vídeo, que é o link do Felipe, Instagram, página, livro. E agora também o Instagram do Viper, né? Que não tinha. Não tinha. Eu deixei isso de lado, porque o Viper tava meio assim. E daí, eu já tenho 3 contas de Instagram, sei lá quantas. Então, é chato de administrar todas essas redes sociais. Mas assim, agora o Viper tem um Instagram. E é legal porque agora eu vou começar... Eu achei que o Instagram é perfeito, porque agora eu vou poder colocar todas aquelas fotos mico do início da carreira que ninguém nunca tinha visto. Ah, que E demais. agora, eu vou pôr, porque assim, as pessoas têm interesse, né, em ver como era, a gente criança. Essas fotos que você tá vendo aqui, algumas em primeira mão. Pra virar meme, hein? Bom, vamos ficando por aqui. Felipe, tem mais alguma coisa aí? Cantor, guitarrista, escritor, jornalista, publicitário. Tem Fez mais um
esforço grande pra ser pobre, né, o Felipe? Juntou tudo que não dá dinheiro na carreira. Exatamente, meu, mas puta, mas diverte, é bem divertido. Divertido. cara. É bom, E né? tem outra coisa que é a coisa que eu mais gosto é ser pai, né? Que não somos, pai é né? muito legal. Você é pai também, né? Aldeia? Sou Você tem pai dois 2 filhos, né? vezes. Aham. Eu tenho uma filha, Bebel, então assim, é só gasto. Mas, Não tem- e eles são tão melhores que a gente, né? Estão evoluindo, né? A evolução da espécie é uma realidade. É verdade. É verdade. Bom, eu queria só agradecer aí, obrigado. Pô, Imagina. tô pra vir aqui faz tempo, meu. Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Valeu, mano. Obrigado. Desculpa por não ter Irmão. sido tão engraçado. Não, Eu acho que imagina. vocês A tiverem gente vai entrevistas- mexer tudo na edição. Vamos. Ih, vai- Ai, puta, então, tá bom. Você Mas eu não- então, aí ó, se inscreve no nosso canal também, ativa as notificações, comenta, deixa seu like, fala aí o que você acha do Felipe Machado, que eu vou mandar tudo pra ele, viu? Todos Palavra os de honra. comentários aqui, o Felipe vai ficar sabendo. Não passarela!